Olá, povo de Deus, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu creio que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã. E que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, você possa sentir a renovação e o restaurar de Deus sobre a sua vida, porque fiel é aquele que fez a promessa para cumpri-la, pois aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Seja bem-vindo ao nosso Despertar da Fé. Nosso segundo dia desta jornada de 7 dias, onde estarei aqui com você, com a sua presença e principalmente a doce presença do Espírito Santo. A cada manhã, a partir das 6 horas até sábado, quando completaremos 7 dias dessa jornada do Despertar da Fé, onde estaremos então meditando um pouco na palavra de Deus e orando ao Senhor de toda graça, poder e majestade para vivermos as suas misericórdias a cada novo dia. E nesta manhã quero convidar você a estar comigo meditando um pouco sobre um exemplo de vida, de oração, de quebrantamento, de se voltar para Deus, de acreditar que apesar das circunstâncias elas serem totalmente adversas, serem totalmente contrárias, é possível orar ao Deus dos céus e Ele mover o que for necessário para que nós possamos cumprir o nosso chamado, para que possamos então entender que as misericórdias do Senhor, de fato, elas se renovam sobre nós. Leiamos então a palavra do Senhor, Neemias 1, eu vou ler com você a partir do verso 6, ok? Leia então comigo Neemias 1, 6, nós vamos ler do 6 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à voz dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Palavra do Senhor. Pai, lida a tua palavra, fala conosco nesse despertar da fé e que as nossas vidas sejam impactadas, ó Deus, nesta manhã, por tua presença e por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga comigo, graças a Deus. Diga comigo que bendito é o nome do Senhor. Nós, só para situarmos um pouco, estamos então nesta manhã do segundo dia do despertar da fé, falando sobre o exemplo de vida de um homem que orou a Deus. Este homem é Neemias. E o que podemos aprender com a oração de Neemias? Para nos situarmos um pouco melhor,
Neemias estava em um cativeiro, o cativeiro persa, sobre o reinado de Artaxerxes, e a palavra de Deus nos declara que ele alcançou uma posição nobre dentre os exilados, porque a mão de Deus era sobre ele. E eu começo aqui a lhe dizer: todo aquele que confia no Senhor e que agrada ao Senhor, Deus sempre o colocará em uma posição privilegiada. Bom, Deus sempre tem um alvo e uma estratégia para fazer cumprir as suas promessas sobre a vida do seu povo, independente se as circunstâncias são ou não favoráveis. E neste caso, um povo exilado, Deus então pega Neemias e o coloca como copeiro do rei. Olha só, uma posição de privilégios, porque esta era uma posição ocupada por alguém da alta confiabilidade do rei, pois era alguém que tinha em si a vida do rei em suas mãos. E Neemias, ele é colocado por Deus ali para justamente esse tempo específico. Eu abro um parêntese aqui para te dizer: os privilégios que você acha que você tem hoje não são apenas para que você goze a vida e viva de uma forma plena e abundante. Todos os benefícios que Deus nos concede, Ele tem um alvo maior de fazer com que seja estabelecido um plano maior de Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Então te prepare. Hoje Deus tem te abençoado para que amanhã você se torne um canal, uma válvula de escape, uma ponte para a vida de muitas pessoas que talvez tenham até mesmo perdido a sua esperança. Aprendamos então um pouco com Neemias. A palavra diz que Neemias, então, ele recebe uma notícia a respeito dos seus conterrâneos, daqueles que haviam escapado do exílio, escapado daquele período de guerra. Então, Neemias esperava ouvir boas notícias, e as notícias que Neemias ouve não são nada assim tão agradáveis. Eu queria saber: as notícias que você tem recebido, elas têm sido ou não tão agradáveis? Você que está aqui conosco, não esqueça de curtir, não esqueça de deixar aí o seu like, de assinar o nosso canal para que o YouTube, para que também o Instagram possa entregar esta mensagem, possa fazer com que esta mensagem chegue a mais vidas, a mais pessoas, a fim de que elas também sejam abençoadas, assim como eu e você. Então vai lá, não custa nada, assine esse nosso canal e continue aqui conosco para abençoarmos vida. Pois bem, Neemias recebe no verso 3 o seguinte relato: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A Bíblia declara que quando Neemias ouviu este relato a respeito do seu povo, a respeito dos seus irmãos que tinham ficado para trás, que tinham escapado de serem levados como escravos, que a situação deles era uma situação de miserabilidade. Neemias chorou, ele foi para um canto e chorou e orou e jejuou durante alguns dias, ele esteve em aflição perante Deus. E aqui começa o agir de Deus a favor e através da vida de Neemias para alcançar o teu povo com uma grande obra, com uma grande maravilha, com uma grande realização. O que podemos então aprender com a oração de Neemias? Número 1, Neemias fez uma oração que veio do fundo do seu coração. Nós lemos a palavra do Senhor, ele começa a dizer, olhe só para você ver no verso 4, estive alguns dias, assentei-me, chorei, lamentei e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço em tua presença. Neemias orou do fundo de sua alma, do fundo do seu coração. A Bíblia declara-nos assim, meus amados irmãos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nesta nossa semana do despertar da fé, em que estamos falando sobre uma vida
em oração perseverante. Agora estamos aprendendo com Neemias a buscar ao Senhor do fundo da nossa alma. Nós precisamos colocar o nosso coração, abrir o nosso coração e confessar a Deus as nossas culpas, as nossas fraquezas, as nossas misérias. E isso tem que ser algo genuíno e sincero, pois a um coração quebrantado e contrito Deus não resistirá. Então aprenda isso quando for orar. Fale com Deus do fundo de sua alma, porque Ele te conhece, Ele te esquadrinha. De longe, Ele já sabe quais são todos os teus pensamentos, mesmo que antes haja alguma palavra saindo da sua boca. Não guarde segredos perante o Senhor. Abre o seu coração, rasga o teu coração e não a tua veste, porque Ele te compreende, Ele te vê. A segunda lição que aprendemos com a oração de Neemias é que Neemias suplicou com jejum e lágrimas. Deus não se agrada com a oração impensada. Neemias colocou propósito, ele se envolveu de corpo, alma e espírito por uma causa que ele sabia que se não houvesse uma intervenção divina, humanamente falando, não havia saída. Você também tem enfrentado, talvez no meio desta pandemia, situações que humanamente falando você vê, não tem saída. Envolva-se totalmente perante o trono da graça de Deus. Entre na presença dele de corpo, alma e espírito. Por isso que a Bíblia declara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia também vai nos dizer, aleluia, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus nos quer por inteiros na presença dele. Faça e aprenda isso. Suplique com jejum, envolva o teu corpo. E como é que eu envolvo o meu corpo? Num clamor, aonde eu sei que somente Deus pode reverter aquele quadro, aquela situação. Eu preciso estar disposto. Você precisa estar disposto a sair da zona de conforto. Muitas pessoas não jejumam, muitas pessoas não passam um tempo a sós com Deus, porque isto exige sair da zona do conforto. Mas até quando você vai ficar aí neste lugar confortavelmente, como que se o problema não tivesse nada a ver com você? Neemias estava seguro, estava protegido junto, próximo do rei. Mas quando ele recebe aquela notícia, a sua alma se angustiou e Neemias, ele perde então o prazer de se alimentar. A Bíblia diz que ele se apresentava a partir de então com tristeza, entristecido perante o rei. Até que o rei ficou incomodado com aquilo e falou: o que passas contigo? E ele então, imagino eu, começa a dizer: como posso eu estar alegre, ó rei? Tenho tudo para estar alegre, porque estou na presença do soberano, ó rei. Mas me perdoe, não tem como eu manter alegria perante ti, enquanto lá me chega a notícia de que meus irmãos estão sofrendo desprezo, estão sendo humilhados, estão com seus muros destruídos, estão vulneráveis a ataques de todos os lados. E eu aqui seguro, mas não posso ter paz, porque eu estou conectado às minhas raízes, estou conectado às minhas origens, e o meu povo, a minha gente está sofrendo. E Neemias se envolve totalmente perante Deus na sua oração, com jejum, com choros, com prantos e com súplicas. Buscai ao Senhor, invocai o seu santo nome e sereis salvos vós todos os confins da terra. Mas isso tem que ser, meus amados irmãos, numa entrega genuína de corpo, alma e espírito. A terceira coisa que podemos aprender com Neemias, com a oração de Neemias: Neemias orou sem cessar. Ele disse aqui: estive eu jejuando e orando perante o Deus dos céus. Durante alguns dias me assentei e chorei. Ele buscou o Senhor e ele orou sem cessar.
Por que é que você parou de orar por esta causa que estava te incomodando? Nós não podemos nos acostumar com a dor, nós não podemos nos acostumar com o sofrimento, nós não podemos nos acostumar com a miséria, mas tem hora que parece porque a oração, ela não tem a resposta no tempo que nós gostaríamos de ser ouvido, logo então nós desistimos, afrouxamos a guarda e saímos da torre de vigia. Volte para a sua torre de vigia e fale com Deus, fale com Ele, se coloque nessa torre de vigia, não cesse, orai sem cessar. Já nos ensina a palavra. Jesus ele vai dizer, por isso vos digo, em Lucas 11, 9 a 10, ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, vai se abrir. Então você precisa crer que é necessário orar sem cessar. Mantenha uma vida diária de oração. E aqui nesta semana do Despertar da Fé, é isso que eu tenho proposto para você como igreja do Senhor. Eu tenho proposto para que você possa criar um hábito de ter uma vida de oração. Neemias orou, até entender que não apenas Deus o tem ouvido, mas até ouvir a voz de Deus, porque eu acredito que ele ouviu a voz do Senhor falando para ele, quando o rei te questionar, fale tudo o que há em seu coração, porque eu serei contigo para te honrar. Amém? Faz sentido para você?